João capítulo 5. Este capítulo põe em contraste o poder vivificante de Cristo e o seu direito de conferir a vida aos mortos, com a incapacidade das ordenanças legais. Estas exigiam a existência de poder na pessoa que deveria aproveitar delas. Cristo trazia consigo o poder de cura e mesmo de ressuscitar mortos. Além disso, todo julgamento lhe fora confiado, de maneira que aqueles que tinham recebido a vida não entrariam em condenação. O fim do capítulo descreve os testemunhos que foram prestados a Jesus, aumentando assim a culpabilidade daqueles que não quiseram vir a Ele para terem vida. Por um lado, é a graça soberana, por outro, é a responsabilidade, porque a vida estava nele. Para ter a vida era indispensável o poder divino do Senhor, mas, se o rejeitavam, se recusavam vir a Jesus para terem vida, e faziam-no apesar dos testemunhos claros e inequívocos que lhe eram prestados. Mas entremos um pouco nos detalhes deste capítulo. O pobre homem de que se fala aqui, enfermo havia 38 anos, encontrava no caráter da sua doença um impedimento absoluto para aproveitar dos meios cujo emprego exigia força física. É o que caracteriza o pecado, por um lado, e a fé, por outro. Encontravam-se ainda entre os judeus alguns vestígios das bênçãos de Deus. Os anjos, ministro da dispensação judaica, trabalhavam ainda para o bem do povo. Deus não se deixava sem testemunho, mas, para dele aproveitar, era necessário a força física. Ora, o que a lei, na sua fraqueza, por causa da carne, não podia fazer, fazia-o Deus por intermédio de Jesus. O desejo de ser curado encontrava-se no homem capacitado, mas faltava-lhe a força. O desejo estava com ele, mas nenhuma força tinha para o realizar. É isto o que a questão do Senhor põe em evidência. Porém, uma só palavra de Cristo e tudo se resolve. Levanta-te, toma o teu leito e anda. A força comunica-se, o homem levanta-se e vai-se embora carregando a sua cama. Cristo traz consigo a força que a lei exigia do homem, para que dela pudesse aproveitar. E aquele dia era sábado, circunstância assaz importante e que tem lugar primordial nesta interessante cena. O sábado era dado como sinal de aliança entre os judeus e o Senhor. Seja quais foram as instituições ou os novos arranjos estabelecidos sob a lei, o sábado lá está sempre introduzido. De fato, e sob determinado ponto de vista, tomar parte no descanso de Deus é o mais elevado dos nossos privilégios. O sábado terminava a primeira criação. Era o seu fim e sê-lo-á novamente quando ela tiver pleno cumprimento, pois o nosso descanso encontra-se na nova criação. Mas isto não será no estado do primeiro homem, como criatura. Terá lugar, sim, mas como homens ressuscitados, sendo Cristo o segundo homem, o começo e o chefe. Daí o primeiro dia da semana. Mas estava demonstrado que a lei não dava ao homem o descanso de Deus. Era preciso o poder de uma nova vida, era preciso a graça para que o homem estivesse em relação com Deus. A cura do pobre enfermo de Betesda era uma obra desta mesma graça, desse mesmo poder, operada no meio de Israel. O tanque de Betesda supunha o poder do homem. O ato de Jesus empregava em graça em favor de um infeliz do povo do Senhor. Assim Jesus diz ao homem: não peques mais para que te não suceda coisa pior. Isto é visto no versículo 14. Era o Senhor agindo em graça, em bênção,
pelo seu poder no meio do seu povo, mas a respeito das coisas temporais. Eram sinais do seu favor e da sua bondade em relação com o seu governo no meio de Israel. Esta maravilhosa cura representava o exercício da graça e do poder divino. Tendo o homem dito aos judeus que fora Jesus quem o curara, estes levantam-se contra o Senhor sobre o pretexto da violação do sábado. A respeito do Senhor é profundamente impressionante e altamente instrutivo. É, toda ela, uma revelação, declara a relação existente entre Jesus, o Filho e o Pai, relação que agora se revelava abertamente pela sua vinda. Jesus mostra, e que profunda graça, que nem o Pai nem ele saberia encontrar o sábado dos judeus no meio da miséria moral e dos tristes frutos do pecado. O sábado de Deus é um sábado de amor e de santidade. O Senhor, em Israel, podia impor o sábado pela lei como obrigação e fazer dele um sinal desta preciosa verdade. O seu povo entraria no descanso de Deus. Mas Jesus, nestas palavras, faz ver que, de fato, uma vez que Deus era já verdadeiramente conhecido, não haveria mais descanso no estado atual da sua criação. Mais ainda, Deus trabalhava em graça e o seu amor não podia descansar na miséria moral do seu povo. Ele tinha instituído no começo um descanso em relação com a criação, que era inteiramente boa, isto é visto em Gênesis capítulo 2, mas o pecado, a corrupção e a miséria moral tinham entrado na sua criação. Deus, o santo, o justo, já ali não encontrava o sábado, e o homem realmente não entrava no descanso de Deus. Compare também Hebreus capítulo 4. De duas, uma. Ou Deus devia destruir em justiça a raça culpada, ou então, e é o que ele fez, segundo os seus eternos desígnios, devia começar a trabalhar em graça, de acordo com a redenção que o estado do homem exigia, uma redenção na qual toda a glória de Deus é manifesta. Numa palavra, Deus devia pôr-se a trabalhar de novo em amor. É o que diz o Senhor: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Versículo 17. Deus não pode estar satisfeito onde houver pecado. Não pode descansar em presença da miséria. Ele não tem sábado, mas trabalha em graça. Que divina resposta às miseráveis subtileza deles! Uma outra verdade sobressai do que o Senhor dizia. Ele colocava-se em pé de igualdade com seu Pai? Ora, os judeus, ciosos das suas cerimônias e do que os distinguia das outras nações, e não vendo nada da obra do Cristo que eles imaginavam, acusam-no de blasfemador e procuram matá-lo. Este fato dá a Jesus a oportunidade de expor toda a verdade acerca do tema em questão. Ele não era como que um ser independente do Pai, com direitos iguais, um outro Deus, que agisse de sua própria autoridade, ou que de resto é impossível, porque por não poder haver dois seres supremos e onipotentes, o Filho está em plena união com o Pai. Não faz nada sem o Pai, mas faz tudo o que vê fazer ao Pai. Não há nada que o Pai faça que não seja feito em comunhão com o Filho. O Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Versículo 20. Esta última parte das palavras do Senhor, assim como o conteúdo de todo este evangelho, mostra que Jesus, revelando de modo absoluto que ele e o Pai são um, e falando desta unidade, existindo ele mesmo numa posição em que pode ser visto pelos homens, nos revela em si o próprio Pai. A unidade de que Jesus fala está em Deus.
A posição em que ele fala desta unidade é a posição tomada e, em certo sentido, inferior. No entanto, vê-se em todos os evangelhos que ele é igual ao Pai e um com ele, embora receba tudo do Pai e faça tudo segundo a vontade do Pai. Isto mostra-se de maneira notável no capítulo 17 deste evangelho. É o Filho, mas o Filho manifestado em carne, agindo no cumprimento da missão para a qual o Pai o enviou. Neste capítulo, encontramos duas coisas pelas quais a glória do Filho é posta em evidência. Ele vivifica e julga, versículos 21 e 22. Não se trata de curar, obra que, no fundo, tem a mesma origem e poder e pode atuar no mesmo mal, mas trata-se de dar a vida de uma maneira evidentemente divina. Como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. Temos aqui a primeira prova dos seus direitos divinos. Ele dá a vida, dá a quem Ele quer. Mas, tendo-se feito homem, Ele pode ser pessoalmente desonrado, desconhecido, desprezado pelos homens. Por conseguinte, todo julgamento lhe é confiado. O Pai não julga ninguém, a fim de que todos mesmo aqueles que rejeitam o Filho, o honrem agora como honram o Pai, que eles reconhecem como Deus. Se não querem honrá-lo, quando ele atua em graça, a isso serão forçados quando agir em julgamento. Na vida, temos comunhão com o Pai e com o Filho, por intermédio do Espírito Santo, e vivificar ou dar vida é a obra simultânea do Pai e do Filho. No julgamento, os incrédulos terão de comparecer perante o Filho, perante o homem que rejeitaram. Mas estas duas coisas não se misturam no seu cumprimento. Aquele que Jesus vivificou não tem necessidade de ser forçado a honrá-lo ao sofrer o julgamento. Jesus não chama a julgamento aquele que salvou e vivificou. Mas como poderemos nós saber a qual destas duas categorias de pessoas pertencemos? O nosso bendito Salvador, graças lhe sejam dadas, responde: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, isto é, o Pai, tem a vida eterna. Tal é a eficácia vivificante da palavra do Filho. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isto nós vemos no versículo 24. Simples e maravilhoso testemunho. Note-se o alcance desta passagem. Se eles não entram em julgamento para regularem o seu estado, como diria o homem, é porque são apresentados como estando completamente mortos no pecado. A graça em Cristo não vê um estado incerto, que seria determinado pelo julgamento. A graça dá a vida e põe ao abrigo do julgamento. No entanto, o juiz, como filho do homem, mostra-nos aqui que todos estavam mortos no pecado. O julgamento glorificará o Senhor no caso daqueles que o tiveram desprezado neste mundo. A posse da vida eterna, para não serem submetidos a esse julgamento, é a porção daqueles que creem. O Senhor indica em seguida dois períodos distintos nos quais deve exercer-se o poder que o Pai lhe confiou, como vindo em carne. A hora vinha, e tinha já chegado, em que os mortos ouviriam a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvissem viveriam. É a comunicação da vida espiritual por Jesus, o Filho de Deus, ao homem morto pelo pecado, comunicação feita pela palavra, que este ouviria, porque o Pai concedeu ao Filho
a Jesus, assim manifestado sobre a terra, ter a vida em si mesmo. Compare 1 João, capítulo 1, versículos 1 e 2. Assim, Deus deu-lhe autoridade para executar o julgamento, porque ele é o Filho do homem. Porque é ao Filho do homem que, segundo os desígnios de Deus, pertence o reino e o julgamento. E é nesse caráter, quando vem em graça, que ele é desprezado e rejeitado. Esta passagem também nos mostra que Jesus, sendo o Filho eterno, um com o Pai, é sempre considerado como manifestado em carne neste mundo, como recebendo tudo do Pai. É assim que nós ouvemos, junto do poço de Samaria, o Deus que dava, mas, ao mesmo tempo, aquele que pedia à pobre mulher que lhe desse de beber. Portanto, nesse tempo, Jesus vivificava as almas, e ainda hoje as vivifica. Ele é o mesmo hoje e sempre e eternamente. Eles não deviam espantar-se porque uma obra mais extraordinária aos olhos dos homens se realizaria. Os que estavam nos sepulcros sairiam deles. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Versículo 25. É o segundo período de que nos fala o Senhor. Num vivifica as almas, no outro ressuscita os mortos. Um teve início durante o ministério de Jesus, prolongando-se por mais de 1900 anos depois da sua morte. O segundo ainda não chegou, mas, enquanto durar, duas coisas deverão acontecer. Haverá uma ressurreição daqueles que tiverem praticado o bem e uma ressurreição dos que tiverem feito o mal. A primeira será uma ressurreição de vida. O Senhor levará ao máximo a sua obra de vivificação. A segunda será a ressurreição para o julgamento daqueles que tiverem feito o mal. Versículos 28 e 29. Ora, esse julgamento será feito segundo os desígnios de Deus e não o fruto de uma vontade pessoal de Jesus. Até aqui é um poder soberano e para o que vê a vida, uma graça soberana, ele vivifica quem ele quer. O que segue é a responsabilidade pelo que diz respeito à recepção da vida eterna. Ela encontra-se lá em Jesus, e eles não quiseram vir a ele para a receberem. O Senhor indica em seguida aos judeus 4 testemunhos prestados à sua glória e à sua pessoa, 4 testemunhos que os deixavam sem desculpa. Primeiro, João, depois as suas próprias obras, o seu pai e as Escrituras, ou seja, primeiramente João Batista, segundo as suas próprias obras, as obras que Jesus fazia, o seu pai, que dava testemunho do Filho, e as Escrituras que falavam dele. Embora pretendendo receber estas como encontradas nela a vida eterna, eles não queriam vir àquele a quem esse testemunho eram prestados, para terem vida. Pobres judeus, o Filho vinha em nome do Pai e eles não quiseram recebê-lo. Um outro viria em seu próprio nome e eles o receberiam. Isso agradava mais aos seus corações? Como poderiam eles crer se só procuravam a glória do homem? Lembremos-nos disto. Deus não se adapta ao orgulho do homem e não acomoda a verdade para alimentar esse orgulho. Jesus conhecia os judeus. Não que Jesus quisesse acusá-los perante o Pai, Moisés, em que eles se fiavam, o faria, porque eles não criam nos seus escritos. Se tivessem crido em Moisés, teriam crido em Jesus. Mas se os escritos de Moisés não faziam fé, como teriam feito as palavras de um Salvador desprezado? Em resumo, o Filho de Deus,
dá a vida e executa o julgamento. No julgamento, ele executa o testemunho prestado à sua pessoa, deixa o homem sem desculpa, deixa-o sobre a sua própria responsabilidade. No capítulo 5 deste Evangelho, Jesus é o Filho de Deus, que, como o Pai, dá a vida e julga como Filho do homem. No capítulo 6, que vamos ver logo em seguida, ele é objeto da fé como descido dos céus e sofrendo a morte. Também ali se faz alusão à sua ascensão como Filho do homem.